Olá, pessoal. Hoje a gente está recebendo aqui Francisco Galiza, economista, conhecido pelos seus estudos econômicos, programas e sua opinião, e também muitas informações e estudos que ele coloca disponível no mercado. Galiza, queria te agradecer por estar participando aqui com a gente. E Obrigado. legal. Agradecer por ter aceitado o convite. E a gente já queria começar aqui que você se apresentasse rapidamente aí, contasse um pouco da tua trajetória no mercado de seguros e um pouco, se apresenta, por favor. Falar de si mesmo é sempre muito complicado, viu? É uma casca de banana, mas vamos lá. Bem, minha formação básica, eu sou engenheiro, né? Depois eu fiz mestrado na área de economia, com uma espécie de doutorado, e fui um mestrado na área de seguros. Então, isso estou falando coisa de 30 anos atrás, né? Quer dizer, aí eu fiz meu mestrado, comecei a estudar pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Na época, 30 anos, eu me lembro, foi a primeira tese sobre seguros de mestrado da Fundação Getúlio Vargas em economia. Já havia mais de dezenas de teses, era um assunto que eu me interessei. E aí continuei a escrever muito, né? Escrevo bastante, se constar, né? Acho que é a minha maior contribuição intelectual. E a partir daí eu trabalho como consultor hoje, né? Na área de seguros, né? Fazendo estudos econômicos para entidades, né? Entidades representativas do mercado, como Fenacor, Sindiceg, Sincora, Senseg, fiz alguns trabalhos, e também algumas empresas na área, né? Seguros, em geral, seguradoras, grandes corretoras, etc. E é assim que é desenvolvida hoje minha experiência profissional, né? Legal, Galiza. Hoje a gente queria explorar um pouco da tua visão e do teu conhecimento em relação à economia e mercado de seguros. Queria começar te falando o seguinte: a gente viu que em março de 2018, palavras suas, né, a expectativa de crescimento econômico para 2019 era de 3%. Até o momento, passou um pouco de um. Congelou aqui. Aqui está Anderson, normal. congelou, voltou agora. Voltou? Beleza. Então vamos lá, vou repetir a pergunta. Galiza, em março de 2018, você comentou que a expectativa de crescimento para a economia em 2019 era de 3%. Até o momento, a gente passou um pouco de 1%. O que a gente pode esperar do último trimestre aqui de 2019 e início de 2020? Anderson, esse está cada vez mais complicado você fazer previsão econômica no Brasil. Quer dizer, realmente é um exercício de quiromancia, quase. Quer dizer, os economistas brincavam que a cotação do dólar era para ensinar humildade para os economistas em termos de previsão, porque você previa daqui a 2 meses e não dava. Mas mesmo o PIB, né, quer dizer, que é uma variável mais estável, mais não sei o quê, como as pessoas têm errado, né? E realmente você tinha no ano passado expectativas, né, que era uma virada, mercado crescer 2,5%, 3%, e essa coisa foi derretendo. Foi derretendo de uma forma expressiva, e hoje a gente já tem menos de 1%. Quer dizer, a gente já está em agosto, setembro, vai chegar 1%, imagino, vai chegar, porque já está pré-fixado o valor, já andou falta só 3, 4 meses, né? Mas, de qualquer maneira, foi um ano decepcionante nesse particular, né? Quer dizer, a gente tinha esperança que a coisa ia desenvolver, mas não desenvolveu. Você respondendo diretamente a tua pergunta, quer dizer, a expectativa é essa mesmo, é 1%, né? Talvez, no máximo, né? Para fechar em 2019, né? Quer dizer, agora é triste isso, né? E no início de 2020, a expectativa de alguma mudança? As pessoas têm uma certa inércia, as pessoas estão dizendo que vai ser 2%, 2 e pouco por cento agora. Enfim, é o que os bancos acham, mas né?
Um outro assunto, Galiza, que está em pauta é a reforma da Previdência, né? Existem grandes expectativas aí do mercado segurador em relação à reforma da Previdência, exclusivamente, né? E a gente sabe que isso é uma tendência mundial, né? População envelhecendo não é um caso exclusivo do Brasil. Do seu ponto de vista, aí, quais devem ser esses impactos aí os impactos da reforma no mercado de seguros no O Brasil? Brasil tem os seus problemas próprios, agora ele tem também problemas que os outros têm, né? A gente cria muito problema para cá, né? E a Previdência é um caso. Você pega em vários países, vários estudos que mostram que as pessoas estão vivendo mais, né? Isso é óbvio, né? Todos nós temos conhecidos que já vivem 90 anos, 85, 90 anos, quando no passado as pessoas morriam com 70, 75 anos, né? Então, quer dizer, é um fenômeno mundial que não é do Brasil, tá? É um ponto importante. E o mercado de seguros, o setor privado, né, pode se beneficiar na medida em que as pessoas vão querer ter uma poupança extra, né? Vão fazer uma poupança, vai ter um lado privado, né? Então é uma oportunidade muito boa, né? Quer dizer, não sei quando, como é que é a coisa, talvez ano que vem, talvez em 2021, mas sem dúvida que é uma oportunidade muito boa para o setor privado contribuir, sem dúvida, então não se pode negar isso, né? Entendi. Então, os impactos são positivos. Claro, são positivos, na medida em que a pessoa chega, olha, o valor vai até tal, esse valor X, a pessoa fala, olha, mas eu queria ter uma participação maior, então tá bom, então vamos encaminhar um plano de previdência, etc, etc. Vai ser positivo, né? Claro que é. Bacana, bacana. No início desse ano, ali no primeiro trimestre, a gente teve um número do seguro de pessoas, né? Ele cresceu 12,8% aí comparado ao ano passado. Junto com essa notícia veio também a informação de que a carteira, né, de seguro de pessoas se tornou a maior carteira de maior representatividade, né, do nosso segmento. O que você acredita que motivou esse crescimento aí do seguro de pessoas e o que você acha que o corretor de seguros pode esperar nos próximos anos em relação ao seguro de pessoas? O carro-chefe do seguro de ramos elementares é o automóvel, né? E antes de responder essa pergunta, eu quero fazer esse parênteses aqui, que nos últimos 3 anos, né, teve uma paulada, né? Quer dizer, eu tenho um trabalho que eu falo sobre isso, né? Tanto de produção como de licenciamento, houve uma queda muito grande, né? Era, se não me engano, 4 milhões, baixou para 2 milhões e 800 unidades, 1.000 unidades, etc. Né? Então, esse fenômeno de crescimento de seguro de pessoa não é recente, né? Se você pega os últimos 4 ou 5 anos, sobretudo durante a crise econômica, a área de ramos elementares. É importante falar o seguinte, olha, aqui eu estou vendo a floresta, né? Quer dizer, tem, óbvio, que pode ter aquele ramos elementares melhor ou pior, por exemplo, o residencial, foi razoável, empresarial, mas então, eu estou te falando da floresta. Se alguém fala, mas tem um ramo aqui. Claro, pode ter um que melhorou ou não. Mas como o automóvel ainda é a principal carteira dos ramos elementares, né, então ele perdeu. Então, a queda de participação do ramos elementares em relação ao seguro de pessoas também foi por causa do ramos elementares não ter desenvolvido tanto, né? Quer dizer, foram 2 efeitos. E o segundo efeito é o seguro de pessoas, que ele realmente tem crescido bastante, né? Talvez não necessariamente diretamente o seguro de vida em grupo, mas um seguro prestamista, né? Quer dizer, todo grupo de pessoas, né, que ajudou para estimular, né? Ou também que cresceu muito, que hoje é a maior carteira, é o seguro saúde, né? Não pode deixar de mencionar, né? Até, embora tenha havido queda na quantidade de beneficiários, teve um ganho da inflação médica, né? Como é que eles falam, né? E quando a inflação se situa em torno de 3%, 4%, a inflação médica em torno de 10%, 11%. Né? Então, há um efeito mais que compensatório. Né? Para 2019, a tendência atual, quer dizer, está havendo, antes de você me perguntar, está havendo uma certa recuperação em algumas variáveis. Tá?
E mais uma vez, o seguro de pessoas deve superar o seguro de ramos elementares de automóvel. Né? Você falou do corretor, quer dizer, eu presto consultoria econômica tanto para a Fenacol como para o Sincor São Paulo. O mundo, a coisa muda. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar o mercado de seguros, em termos de estatística, uma coisa mais de 20 anos, né? A gente falava, eu pegava as estatísticas antigas, é fácil qualquer um ver isso, o seguro-saúde era praticamente zero no Brasil, né? E hoje é esse valor enorme, né? Então, o corretor tem que tomar consciência que, ao longo do tempo, é claro que a gente vive sempre um curto espaço de tempo, você fica preocupado só com o teu almoço, teu jantar, o mês que vem, mas se você pega um histórico mais longo, tá? De 10, 15 anos, você vê que realmente há uma mudança de riscos. Há uma mudança de risco, as coisas vão mudando, né? Então, se você me perguntar daqui a 5, 10 anos, né, como vai ter o mercado em termos de risco? Está falando muito de risco cibernético, que vai crescer, está zero, mas de repente daqui a 5 anos é um ramo enorme. Né? Isso é importante as pessoas terem consciência. Né? Quer dizer, num projeto de longo prazo, tá, os riscos mudam. Tá? Não vai achar que vai ser o mesmo risco, os riscos mudam. E o corretor tem que tomar consciência disso, dessa mudança de riscos da economia, em função disso, montar a sua estratégia em relação a isso. Né? Entendi. Pegando esse ponto aí que você falou de estratégia, a gente sabe que a economia, o mercado de seguros, né, é muito influenciado pela economia. E aí, baseado aí do que você tem visto, que segmentos da indústria, do comércio, de serviços, você acredita que nos próximos anos tem potencial de crescimento e podem se tornar aí um celeiro de oportunidades para os corretores? Anderson, eu vou te dar uma resposta engraçada, tá? Que é uma resposta que você não vai imaginar que eu vou dar. Tá? Eu vou te responder uma pergunta. Pô, galera, vou responder isso. Eu vou responder, não sei. Sabe por que eu não sei? Toda vez que me perguntam isso, essa não é uma pergunta usual, jornalistas perguntam, eu sempre falo o seguinte, né? Supondo filho, né? Você tem um filho, e ele se dirige para você com a seguinte pergunta: pai, qual é a melhor profissão? Tá? Será que é a melhor profissão ser engenheiro, ser médico, ser advogado, ser arquiteto? O que um pai correto vai dizer? Meu filho, eu não sei. Você tem que escolher a profissão que se identifique mais com o seu perfil. Tem engenheiro ganhando uma fortuna e tem engenheiro dirigindo Uber. Tá? Então, o que acontece? No mercado de seguros, tá? Que na verdade são vários mercados de seguros, o potencial é enorme. Eu poderia falar, tem seguro rural, o seguro rural é muito pouco o valor. Tem seguro riscos cibernéticos. Mas tem seguro de automóvel, a frota segurada é 20%, 25%. Tem seguro de pessoas, o Brasil pode entrar em previdência. Você entende? São várias opções de negócio. Aí que vem a minha colocação. Corretor, como você se identifica mais? Né? Você se identifica mais com seguro-saúde, com seguro-pessoas, com seguro de obras, de risco. Por exemplo, passou recentemente uma lei sobre seguro-garantia, aumentando a possibilidade. Você gosta desse assunto? Tá? Então, na verdade, o melhor caminho, se eu tivesse que dar uma sugestão, eu falaria, corretor, o que você se identifica mais com o seu perfil pessoal? Tá? Eu gosto de obras, eu gosto dessa área. Então, se especializa, vai ter negócio nessa área. Eu gosto muito de tecnologia, eu gosto muito de TI, eu quero entrar em riscos, vai ter. Não, mas eu gosto muito de agricultura, seguro rural, não sei o quê. Vai ter negócio. Quer dizer, mais importante do que a pessoa tentar captar, do tipo assim, aquele negócio que pode se dar bem no futuro, eu acho, na minha visão, é mais importante a pessoa se perguntar qual perfil pessoal, que gosto pessoal a pessoa tem, em função disso, definir a sua estratégia. Tá? E que muitas vezes as pessoas esperam que eu dê uma dica, né? Como é a minha colocação, qual a melhor profissão? Engenheiro, advogado ou médico, arquiteto, o arqueólogo? Não sei, mano. O que você gosta? Eu sei que é uma resposta, muitas vezes é decepcionante, né? Mas de uma forma sincera, é como eu acho mesmo. Quer dizer, eu acho que pensa em si mesmo, vê o que você tem em sua estratégia, não sei o quê,
e a partir daí define a sua estratégia profissional para você conseguir sucesso, entendeu? Pelo menos é o que eu acho, né? Legal, Galiza. Eu esgotei aqui minhas perguntas. Eu acho que a gente pode acrescentar mais alguma coisa. Não, o mercado de seguros, ele nos últimos anos, tá? Ele conseguiu, tá? Evoluir de forma satisfatória, tá? A gente viu um período muito difícil na economia, né? Muito complexo, muito complicado, teve recessão, etc. Mas eu diria que ele conseguiu, alguns ramos, superar a inflação, e mesmo naqueles ramos que ele não conseguiu superar, ele igualou a inflação, etc. E tal. Então, é um aspecto positivo. Houve outros setores da economia que sofreram muito mais, tá? Mas eu diria que a evolução é satisfatória, quer dizer, o potencial ainda é bom. As pessoas, agora, o que acontece é o seguinte, para concluir, o país tem que crescer, né? Quer dizer, realmente não dá para ficar, não dá para fazer mágica, né? Enquanto o país não tiver um crescimento pelo menos de 1,5%, né? Não dá. E as pessoas, aí vai ser meu comentário final, tem uma curva muito famosa, curva estatística, né? Que chama curva S, não sei se você ouviu falar, onde ela relaciona o crescimento do PIB em função do crescimento do seguro, tá? E o que a gente observa dentro do nível atual do Brasil de renda per capita? Nessa situação, o crescimento do seguro é sempre maior do que o PIB. Vamos traduzir isso daí numa linguagem normal. Se o PIB crescer 1,5%, por exemplo, do Brasil, o seguro vai crescer 3 ou 4%. O seguro é alavancado pelo PIB, né? Então, se o país voltar a crescer de uma forma consistente, de uma forma estável, certamente ele vai alcançar um crescimento maior do que o PIB. E isso é uma coisa altamente positiva para quem trabalha na área, né? É isso. Galiza, queria te agradecer pelo teu tempo, pela compartilhar um pouco da tua visão, do teu conhecimento e deixo aqui nosso agradecimento por participar com a gente. Claro, Anderson, é um prazer. Sempre que você precisar de mim, a gente grava aqui os meus comentários aqui. Foi divertido falar com você. É isso.